Será que tem alguém aí? Não tem. O telefone tá caindo. Espera que não caia. Boa noite, galera. Vamos esperar o pessoal chegar. Mais um segundinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Rapaz, tá andando rápido hoje, hein? Nossa, que isso. Tô me sentindo até importante. Caramba. Ansioso por quê, meu anjo? É só mais um bate-papo. Fique tranquila. Galera, por favor, me digam se o áudio tá legal e se o vídeo tá legal. Tá legal? Porque pode acontecer de oscilar por causa da internet. Tem muita gente usando o Instagram. Não sei se vocês sabem disso, mas tem havido algumas instabilidades no Instagram. Tá legal? Então, boa noite a todos. Bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Parabéns pelo dia de vocês. Hoje é um grande dia super legal. Sem vocês, nós realmente teríamos dificuldade em ter mais comunicação, né? Na verdade, o mundo é feito de comunicação, né? Acho que desde sempre o humano se comunica. Ele só organizou no nome chamado jornalismo. Então, galera, vamos lá. Vou esperar o Genildo chegar. O assunto de hoje é sobre a atual postura da imprensa junto ao governo brasileiro. É um tema um pouco nerd, é um tema um pouco complexo, contraditório. Mas vamos conversar um pouquinho. O cara que vai participar hoje é um cara que tem mais de 30 anos, mais de 25 anos de experiência no governo federal, é advogado, especialista em direito público e privado, mestre em gestão pública e doutorando em direito constitucional. Então é um cara brabo para falar sobre esse tema, tá legal? Então é isso aí, vou ver se eu consigo chamar ele aqui. Peraí. Aqui, tô vendo que tá dentro. Mandei o convite, vamos ver se ele aparece. Oi, Genildo, consegue me ouvir direito? Oi, tô te ouvindo. Tranquilo? Tudo tranquilo. E você? Eu tô bem. Agora o que tá ruim aqui, minha cara que cortou, não sabia que esse negócio cortava. Então, vamos lá. Pronto, ó, legal. Só espero que o telefone não caia aqui. Gente, vamos começar mais uma live. O assunto hoje é a atual postura da imprensa junto ao governo brasileiro. É um tema meio polêmico. Já queria saber se vocês têm alguma pergunta prévia. Já vão deixando nos comentários, que eu vou meio que moderando entre vocês e o Genildo. Tá legal? Genildo, você me comentou que tinha preparado um conteúdo pra gente. Você quer começar a falar? O pessoal aqui é bem tranquilo, vai comentando aqui embaixo e assim a gente vai mantendo o bate-papo. Bom, primeiramente vamos aí parabenizar o povão aí, né? Hoje é dia do jornalista, então antes de qualquer coisa nós queremos parabenizar o pessoal, certo? Acho que isso é ponto importante. Afinal de contas, o jornalismo tem uma função importantíssima na sociedade de qualquer nação, porque ele trabalha com a comunicação, ok? E não há, nem na relação entre nós, pessoas, na família, na sociedade, no Estado, numa nação, que possa sobreviver sem comunicação. Então, parabéns aí ao pessoal que ou já é formado, ou está se aperfeiçoando, ou vai se formar, ou pretende fazer jornalismo. Parabéns a todos pelo dia do jornalista, ok? Eu gostaria de ver se tem alguma pergunta aí, se o povo realmente quer falar, se tem alguma dúvida. Poderia ser um ponto importante para eu falar. Fala aqui devagar, fala um pouco. Ó, temos uma aqui, ó. Qual a principal dificuldade da imprensa em relação à informação e conduta do nosso presidente? Qual é a dificuldade? É isso? Qual é a dificuldade da imprensa em relação à informação e condutas do nosso presidente? Então vamos começar a falar do assunto, né? Já estamos diante do assunto. O caso é o seguinte. Vamos pensar aqui uma coisa, pessoal. Primeira dica. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa estar com uma mente bastante pautada no raciocínio, objetivo, técnico. Se a gente se deixar levar por pensamentos pautados em ideologias, pautados em subjetivismo,
a gente vai perder. Achismo. A gente vai, oi? Pautado em achismo. Isso, papai de achismo. Achismo, ideologia, tal, coisa assim que foge à técnica. Então, nós queremos aqui ter uma abordagem técnica para analisar essa dificuldade aí que está sendo mencionado, né? Na minha visão, não há dificuldade, ok? Há, sim, sem dúvida, digamos assim, um descontentamento, né? E aí nós temos que ir lá para o início da campanha eleitoral, quando todos perceberam o desagrado de um sistema que vinha há muitos anos, e então esse sistema muda. É importante o pessoal do jornalismo saber que essas questões políticas no mundo, ideológicas, são cíclicas. O mundo inteiro veio sendo governado pela esquerda. E no mundo inteiro isso começou a alterar o sistema. Porque quando um sistema começa a, digamos assim, a chegar à exaustão e ele não consegue dar resposta para as necessidades sociais, em um movimento natural, esse movimento que é cíclico, ele busca alternativas. Isso aconteceu em vários países. E no Brasil aconteceu nas eleições de 2018. Evidentemente No país e na história, né? A história da humanidade, como um todo, ela é cíclica. Tanto religiosamente, economicamente, politicamente, em todas as perspectivas, é comum, né, um esgotamento de um pensamento Isso aí. O nascer de outro pensamento. E assim a gente vai caminhando como sociedade, como comunidade. Agora, quando o serviço de comunicação ele não enxerga isso e ele não quer aceitar esse movimento, ele começa a entrar para o campo ideológico. Aí o problema começa. Porque quando você está, a gente no mundo jurídico fala de eivado, cheio. Quando está cheio de resistência, por exemplo, qualquer um de nós, se você não gosta de uma pessoa, se você não gosta de um ambiente, se você não gosta de um sistema, você terá muita dificuldade de encontrar valor nisso que você não gosta. Aí está a dificuldade. Porque em ciência política a gente estuda que não existe governante só ruim e nem só bom. Então, quando a gente acha que um governante só tem coisa ruim, o ditador sou eu. Exatamente. Isso quem fala é ciência política. Ou seja, a alternância de ideologia, de poder, é salutar para a democracia. E o que acontece? Se eu acho que em alguma pessoa, na sua vida mesmo, você acha que uma pessoa, que o cara não presta, você acha que o cara é ruim, você só vê coisa ruim em uma pessoa, o problema está com você. Porque não tem ninguém nesse sistema só ruim. Ou só bom. Ou só bom. Está entendendo? Cristo é o primeiro exemplo disso. Não conseguiu agradar a todos, isso é normal. Agora, isso é uma coisa. Agora, você então, pelo fato de você resistir à mudança e você partir para o campo ideológico e começar então a atacar, você não está fazendo jornalismo técnico. Vou aproveitar a oportunidade e vou mostrar aqui para o pessoal. Mostrar não, vou falar, mas quem quiser buscar essa, vai no jornal Globo, do dia de hoje, dia 7. Então veja bem, a galera aí que está nos assistindo, veja bem, eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que algum dos que estão nos assistindo, que está aí conosco, respondesse. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que fosse respondida. Hoje agora eu quero ver, hein, galera? Não vamos fazer passar vergonha, pelo amor de Deus. Porque quem está envolvido no mundo do jornalismo tem que estar com sangue na veia para responder. Então veja bem, no jornal o Globo de hoje saiu a seguinte matéria. Olha a matéria, hein? Galera, olha a matéria. É um artigo. Título do artigo: um presidente da República está limitado pela ciência. Esse é o título da matéria, do artigo.
Vou repetir. Um presidente da República está limitado pela ciência. Ponto. Aí embaixo, o jornalista escreve o seguinte: se ele, presidente, age em desconformidade com as evidências, ou nomeia que assim o faça, cabe ao Congresso sustar. Eu pergunto ao jornalista que hoje faz aniversário. Tecnicamente, qual é o erro dessa matéria? Eu acho que não vai responder essa não, hein? A Bruna entrou agora aí, ô Bruna? Responde aí, Bruna. O Léo Souza responde. Qual é o erro técnico dessa matéria? Repete a pergunta aí, repete o título. Oi? Repete o título. Ninguém. O jornalista deu a Aline está falando, o jornalista deu uma opinião. Sim, começou bem, a sua visão está correta, ele deu uma opinião. E está correto? E essa postura dele está correta? Ele dá opinião na matéria jornalística? Teoricamente não, porque não é o canal para isso. Aí ele tem que informar. Ele só tem que informar, ele não pode fazer juízo de valor. Tá certo, pessoal? O jornalista, a função dele, eu acredito, quem está aí na universidade estudando já deve ter estudado isso, né? O jornalista, a função dele é informar. Ele é um meio de comunicação. Ele não pode emitir juízo de valor. Ele não pode afirmar nada, senão ele não está informando. Ele está se portando como um julgador. Ele é juiz? Ele é um juiz ou é um jornalista? Quem ele é? Exatamente. Aí é um canal gigante, hein? Não é um erro primário. É uma coisa tendenciosa. É uma notícia, no mínimo, com cunho político. No mínimo, com cunho político. Que é quem quer. Exatamente. Então ele aqui, e mais ainda, hein? E mais ainda, depois eu vou entrar em outro assunto, que é bom, quem está participando, pegar o link. Não pode perder a antena daqui, tá? Nós temos que acompanhar essa antena aqui. Então, o Marcos fala vocês antes, a função do jornalismo é ser a ponte. Sim. Muito bem colocado, muito bem colocado. Exatamente. Então, o que acontece? Quando o jornalista ele faz juízo de valor, ele deixa de informar para julgar. E aí, quando ele diz assim, preste atenção nisso, isso é sério, jornalista, isso é seríssimo. Quando ele fala assim, e o Congresso tem que tomar providência, ele está criando um atrito institucional. Ele pode acabar se enquadrando na Lei de Segurança Nacional. Aqui o colega aí está falando, foi exagerado, mas temos que analisar que o artigo é, na maioria das vezes, opinativo. Jornalismo não tem opinião. O artigo pode ser opinativo se for um artigo científico. O artigo feito por um jornalista num canal de comunicação é para ele informar, porque se ele opinar, ele pode responder pela opinião dele. Se for uma opinião, por exemplo, ofensiva, se for uma opinião que possa estar cometido numa responsabilidade contra a segurança nacional, ele pode opinar, por exemplo, eu vou opinar, dizer, eu acho que fulano matou o cigano. Ele pode responder por uma ação por ele dizer, por ele induzir, porque o jornalista, quando ele emite opinião, ele induz, porque ele é um canal que forma opiniões. Ele tem que deixar as pessoas formar a opinião, cada um por si, não ele induzir a opinião dos outros. Não ele levar alguém à opinião. Ele tem que ter inteligência suficiente para ser tão a parte do assunto para não influenciar de forma alguma a opinião de terceiros. Até porque a opinião de alguém, ela parte do princípio de toda uma cultura que a pessoa tenha. Então, se for uma zona na cabeça da pessoa,
monumental. Então, isso é um desserviço à informação. Isso, exatamente. Exatamente. Você quer ver algumas coisas também que a gente percebe no jornalismo brasileiro? O jornalista vai fazer uma entrevista. São duas coisas que a gente percebe, tá? Que eu vou pontuar aqui agora. Duas coisas que a gente percebe. Ele vai fazer uma entrevista. Ele, em vez de entrevistar, ele chega afirmando alguma coisa. O jornalista, quando ele faz uma entrevista, ele está buscando informação. Ele quer que um especialista informe dados verdadeiros para a sociedade. Agora, quando ele chega dizendo, quer dizer então que o senhor naquele dia participou daquele problema que causou a morte de ciclano, ele chega afirmando. Isso é outro erro jornalístico. Inclusive, ele corre risco de responder. Daqui a pouco nós vamos falar de um ponto jurídico da questão. Porque o mundo jornalístico acha que ele é livre, que ele é um passarinho solto para falar o que acha ou o que quer. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nessa matéria. Então, essa é uma questão. O jornalista vai entrevistar alguém, um especialista, e ele chega fazendo afirmações. Em vez de ele chegar fazendo perguntas, ele chega fazendo afirmações. Isso é outro erro gravíssimo. E coloca ele sujeito a responder uma ação judicial. Uma outra situação que a gente também observa, e aí eu vou dizer na minha área, como advogado especialista em administração pública e na área de governo. O que acontece? Você vê o jornalista despreparado, e aí galera que está estudando, está se formando, já se formou, vai essa dica que você tem que dominar um assunto para fazer uma entrevista. Pelo menos estudar um pouco o assunto para ir fazer sua entrevista. Porque senão fica igual o cara de bobo. Você quer ver? O jornalista, ele vai lá, faz uma matéria, ele vai entrevistar um agente público porque ele tomou conhecimento de uma denúncia de corrupção. Aí ele chega lá para o gestor público, lá para o agente político, o governante, o secretário disso, secretário daquilo, e ele vai fazer uma pergunta, né? E o que acompanha, o que eu vejo? Ele faz a pergunta, e aí o especialista fala um absurdo, porque ele de fato está envolvido na questão, ele fala um absurdo, presta atenção, hein? Ele fala um absurdo sobre questões legais, técnicas. Aí, veja bem, ele responde uma coisa e aqui não tem nada a ver com o que a lei estabelece. Mas o jornalista, como não é especialista naquela matéria, porque tem jornalistas, todo mundo aí sabe, que são muito bons em alguma matéria. Tem o jornalista internacional que cobre guerras, tem jornalista internacional que cobre política, geopolítica, tem jornalistas internos que cobre economia, cobre crime, cobre uma série de coisas. Então o jornalista tem que ser preparado para cumprir alguma matéria. Porque senão ele chega lá, pergunta uma coisa, o cara fala uma abobrinha do tamanho de um caminhão cheio de abóbora, e o jornalista não tem nenhuma outra pergunta. Ele acha que aquela resposta está certa. Ou seja, outro desserviço de informação. Porque se o jornalista tivesse preparado para fazer aquela entrevista, ele daria uma outra resposta por saber que a primeira estava errada. Ele falaria, mas senhor, excelência, doutor, senhor, a lei não fala que é assim? Por que o senhor está respondendo que é assado? Como é que a gente pode esclarecer melhor o ouvinte? Mas se ele tivesse conhecimento, mas como nós estamos vivendo uma carência, né, de pessoas que se aprofundam mais nos assuntos que vai trabalhar, aí a gente tem uma informação também fraca, de qualidade baixa. Então, o jornalista, ele tem uma responsabilidade muito grande com quem informa. Informar sem fazer juízo de valor, porque ele não é juiz. Informar sem apontar culpados, apenas entrevistar. E ter
o mínimo de conhecimento daquilo que ele entrevista. Porque senão o cara fala lá, não, isso aí não é macaco não, isso aí é fala outro bicho qualquer e o cara aceita que aquilo é um chimpanzé. Não, isso aí não é um gorila, não, isso é um chimpanzé. Mas o assunto era gorila. Mas ele fala que é um chimpanzé. Como o jornalista não sabe diferenciar um gorila do chimpanzé? Até porque é tudo macaco? Porque é tudo macaco, né? Então, Mas vamos isso aí, galera. Então, isso é interessantíssimo. Tô vendo todo mundo com o olho. Quero saber o que vocês estão achando. Eu tô vendo rapaz, vou te falar uma coisa. Eu pensava que estudante jornalismo e o jornalista fossem mais brabo, né? Mais brabo, né? O povo é quietinho, rapaz, quase não fala. Eu tenho que dar umas Agora, quando tá atrás de uma televisão, fala solto que só, né? E no WhatsApp, então, fudeu. Esse é um problema sério, rapaz, das redes sociais. As pessoas têm coragem de falar tudo na rede, atrás da rede. De cara a cara, ninguém fala nada. É verdade. Ah, muito bem. Galera, se forem tendo dúvidas, opiniões, sugestões, vai mandando que a gente vai interagindo. Essa é a intenção da live. Bom, eu vou aqui. Sobre esse assunto, o que o pessoal está achando? Tem a sua ideia? Vou falar outra dica para o jornalista, tá? Outra dica. Quando você lá na faculdade, o professor, para quem estudar, a dica para quem está estudando e para quem já se formou, e para quem está querendo ser um jornalista de peso, se aperfeiçoar. Nunca leve para casa 100% do que seu professor falou, hein? Você sempre vai buscar discussão. Você sempre vai investigar. Não seja um papagaio que repete o que ele ouviu. Isso eu aprendi em um mestrado que eu fiz. Porque eu recebi a missão de estudar um livro para dar aula no próprio curso, para os colegas. E aí, então, eu me apaixonei pelo livro, que realmente o livro é apaixonante. É o livro de um escritor alemão, de Ralph Harendorf, que fala sobre a lei e a ordem. E quando eu fui dar a aula, então, eu achei que estava abafando. Eu li o livro todo, assumi a sala para dar aula, evidentemente, fiscalizado pelo professor. E quando eu termino a aula, o professor falou que eu não fiz nada do que ele pediu. Ele disse que eu encarnei o autor. Aí ele disse, você sempre tem que ter a sua opinião crítica. Você nunca pode achar que tudo que o outro falou ou que o outro ensinou é 100% verdade. Porque todo mundo que fala alguma coisa ou escreve alguma coisa, tem, dentro do que ele fala ou dentro do que ele escreve, tem algo pessoal. E você pode não concordar com algo pessoal dele. Então eu acho isso fantástico. Isso fica uma dica aí para quem está querendo ser, para quem já está estudando, para quem está formado, para quem está fazendo especializações. E aí, lá na faculdade, o professor vai contar uma série de historinhas. E você tem que ir para o papai chamado Google, todos nós conhecemos, investigar. Hoje, a coisa mais fácil que tem é você saber as coisas. Então a gente não pode seguir aí, se tornar jornalistas papagaio. Tem que ser jornalista crítico, jornalista que foi buscar as fontes daquela informação, saber que quem falou e o que falou e por que falou. Você quer ver uma outra dica? Antes de ler qualquer livro, antes de passar qualquer informação, veja a fonte. No livro, você vai ler, veja a bibliografia. Quem é que escreveu? Qual é o currículo desse cara? Quem ele é? Formado em quê? Qual a experiência que ele tem? Aí você saberá se está aprendendo numa fonte vinda de pessoas preparadas. E no jornalismo, você tem que investigar a fonte da informação que te passaram. Se você, evidentemente, não sofre de um mal muito grande hoje no Brasil, que nós chamamos de desonestidade intelectual. Tem jornalistas preparados,
mas são desonestos intelectuais, porque eles sabem que é uma verdade, mas por interesses econômicos e pessoais, ideológicos às vezes, ele fala uma outra coisa. Isso é que se chama desonestidade intelectual. Então, quem trabalha com informação tem que se vacinar contra esse vírus. Não é o Covid-19, não. É o vírus da desonestidade intelectual. Ok, pessoal? É isso aí, galera. Bom. Vamos lá. Tem o pessoal falando aqui, eu vou ler os comentários aqui. Vamos lá. Atuo no jornalismo em região, mas ainda não tive oportunidade. Beleza. Vamos lá, do João. É que tá meio difícil ler porque fica atrás do gemido, fica ruim de ler. Eu não tô conseguindo ler, não. Tá meio ruim para ler aqui. E para mim tá muito pequena a fonte aqui. Mas vamos tentar, galera. Não, o meu não sobe a leitura. Beleza. Ó, uma pergunta aqui, ó. Você disse que o jornalista precisa buscar informação com o entrevistado, sem induzir alguma coisa. Entretanto, caso o jornalista, embasado no seu estudo pré-entrevista, perceba uma resposta errada, ele deve perguntar novamente, citando seu conhecimento, até onde o jornalista pode ir nessa resposta. Essa resposta eu dou. O jornalista tem que ir até onde a resposta está correta, pautada em cima do que ele estudou. Ponto. Se o cara está falando A e A está errado, e o jornalista sabe que A está errado, ele tem que induzir a entrevista, as perguntas, o raciocínio, até a resposta de acordo com o que é certo. Não com o que ele acha. Isso aí. Entendeu? Então não é porque você acha que o azul é bonito e o outro falou que é rosa, que está certo. O certo é verde. E o certo é certo. Não é a opinião do jornalista e nem a opinião errônea, muitas vezes, do entrevistado que quer simplesmente sair do assunto. Isso mesmo. Perfeita a resposta sua. Vamos lá. Isso aí. Seguindo. Essa aqui eu já respondi. Vamos lá. Eu não sei o teu nome aqui, brother. Vai só... Nesse caso aí, eu acredito que o jornalista ele tem que estudar um pouco sobre estratégia de entrevista. Eu não sou jornalista, mas eu acredito que o jornalismo tem que aprender algumas estratégias de como entrevistar. Mas até para ele saber essa estratégia, ele tem que ter conhecimento da matéria que ele vai entrevistar. No mínimo, né? No mínimo. Seguindo aqui as perguntas. O que acontece nas redações é que nem sempre os profissionais são divididos por editoria, como acontece nos jornais. Faz sentido. Mas se você recebe uma matéria para fazer e não é da sua ossada, passa para frente, brother. Aí tá dizendo que o jornalista recebe matéria para fazer e que não é da área dele, é isso? Exatamente, porque é de outra editoria. Porque ele está numa editoria, só que ele não tem aquele domínio. Ele só caiu de paraquedas. Entendeu? Olha, se ele caiu de paraquedas, caia de cabeça no estudo que aquela editoria trabalha. Sim, às vezes não dá tempo. Se não dá tempo, passa pra frente, pô. Se não dá tempo, mas às vezes ele não pode também fazer assim, porque ele tem receio de perder o emprego, digamos. Esse é um problema. Então, por isso que eu acho que ele tem que... Se ele... Eu não acredito que você chega lá, você agora não vai trabalhar aqui, vai trabalhar lá. Eu acredito que, pelo menos alguns dias antes, alguém avisa ele, olha, a partir de tal dia você vai para tal editoria. Já tem que cair de cabeça. O que aquela editoria trabalha? Trabalha com que assunto? Eu acho que é por aí, mais ou menos. E, no dia a dia, cabeça na pesquisa. Galera, nós já temos 35 minutos de live. O Instagram ele termina com 50 minutos, então nós temos algo perto de 20 minutos, né? Então, quem quiser perguntar, já vai perguntando aí que a gente tem 20 minutos. Sabe que o papo aqui flui muito rápido. Eu vou aproveitar aqui rapidamente para dizer para a galera que não existe liberdade ilimitada. Todas as liberdades na vida do ser humano têm limites, inclusive a liberdade de imprensa. Quero dizer também o seguinte, agora estou entrando na esfera um pouco jurídica para os nossos participantes terem uma noção mínima sobre isso. Canal, informação por meio de TV e som, rádio. Não estou falando de revistas nem de jornais.
Estou falando de imagem e som, TV e rádio. Esses espaços, eles são espaços públicos. Eles são espaços que pertencem ao Estado, ok? Ao Estado brasileiro. O espaço que as emissoras de televisão ocupam e os rádios não são espaços que pertencem a eles, pertencem ao Estado. E como é então que as televisões e as rádios funcionam? Funcionam através de um contrato de concessão pública. É a mesma coisa que acontece com os ônibus, com os trens, com os táxis. É tudo concessão de serviço público. É o Estado que fala assim, olha, eu não tenho como fazer aí uma televisão para fazer comunicação. Então, ele entrega esse espaço a uma empresa de comunicação para explorar aquele espaço. Mas aquele serviço continua sendo público e fiscalizado pelo poder estatal. Então, a Constituição diz que a comunicação é um direito de todos nós. Mas esse artigo da Constituição não foi regulamentado. Então, estamos sem leis de regulação da comunicação. Se amanhã surgir uma lei para regulamentar o artigo da Constituição Federal que trata da comunicação, não vamos achar que é teoria da conspiração, que estão querendo bloquear a mídia, nada disso. Já era para ter sido feito há muitos e muitos anos. A Constituição é de 88, até hoje não fizeram esse troço. Então, essa regulação, ela iria dizer até onde vai a liberdade de imprensa. Aí, como é resolvido os problemas? Vocês podem ver que quando uma emissora de televisão ou um rádio fala algo ofensivo a alguém, esse alguém, sentindo-se ofendido, ele entra com uma ação. Olha, tem tido jornalista dessa condenado a reparar indenização. E às vezes não é pouca indenização, não. Por quê? Porque ele fez uma comunicação ofensiva. Porque a liberdade de imprensa tem limites. Veja bem aqui o seguinte, olha. Um juiz federal, o juiz federal Djalma Gomes, 25ª Vara Civil, diga. 5 minutos. Só vou dizer uma frase desse juiz. Ele fala assim, a liberdade de eu estou lendo uma matéria de comunicação, viu gente? Estou lendo uma matéria de comunicação. Não estou lendo matéria de outro assunto, não. A liberdade de esbarra na liberdade e direito do outro. Liberdade de expressão, isso não significa que você possa ofender alguém. Ok? Isso foi dito por um juiz julgando um processo contra um canal que ofendeu uma pessoa. Então está cheio de ações na justiça contra canal de comunicação que acha que a liberdade de imprensa dá a ele o direito de falar o que quer. Fica aí essa dica. Galera, tá ficando brabo o negócio aqui, hein? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ok, pessoal? Galera, a gente está se encaminhando para o final da live, porque daqui a pouco simplesmente o Instagram corta a gente. Queria uma opinião de vocês. O que vocês acharam da live? O que vocês acharam do tema? Vai marcando aqui embaixo, vai comentando, por favor. Queria lembrar para vocês uma outra coisa, já que nós estamos nos encaminhando para o final, que não sei se vocês sabem, se não sabem, pelo amor de Deus, estamos com inscrições abertas para o workshop Jornalista de Sucesso. É um evento online, 100% gratuito, ok? Que eu vou dar em 4... Eu e a Fernanda. Vamos dar em 4 aulas, tá legal? São 4 aulas bem completas sobre como está funcionando o novo jornalismo, tá legal? Quem aqui já se inscreveu, fala eu aqui embaixo. Quem não se inscreveu, pelo amor de Deus, vai no link da bio, que o primeiro link tá lá, tá legal? Não perde essa oportunidade, tá?
Uma coisa bacana que eu fiz tem uns 3 dias que eu fiz isso, eu achei bem legal a experiência. Você que está vendo a live, tira um print da tela e marca a gente, tá? Marca a gente que eu vou repostar o print de vocês lá lá não, mas né, aqui na Academia de Jornalista. Tá legal? Então, galera, muito obrigado. Genil, tem alguma consideração para fazer sobre a live de amanhã? Eu quero convidar esse pessoal aí, mas olha, o pessoal veio hoje muito quietinho. Mas vê se amanhã, com o colega que vai falar amanhã, venham com sangue na veia. Amanhã é o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues é um psicólogo, especialista em marketing. E o tema que ele vai falar é: use as técnicas e padrões corretos para escrever matérias de crise. Psicólogo fala de crise emocional, crise existencial. Então, o psicólogo vai falar sobre isso. Mas não venha porque você está em crise, não. Venha para aprender. Show de aí? É isso aí, galera. Ó, vou ler aqui os comentários para a gente se despedir.